Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso ou da nossa disciplina ou matéria de clínica psicanalítica. Espero que você tenha curtido, tenha dado seu like, né? E sobretudo se inscrever no canal. Olha, não adianta você ter chegado até nesta aula não, se você ainda não fez seu comentário, tá bom? Se você ainda não deu o seu feedback. Então é importantíssimo você comentar, fazer seus comentários, tá bom? Sobre o que você aprendeu. Algumas coisas a gente vai repetir. Aulas posteriores, a professora e psicanalista clínica Naeli também vai dar aula. Aqui algumas coisas ela poderá repetir, não tem problema, porque psicanálise é assim. Quanto mais se repete, quanto mais você repete, melhor ainda, porque fixa na mente, né? Então nós aprendemos aí algumas ferramentas de atendimento e vamos continuar aprendendo isso, e também nós aprendemos sobre o inconsciente, né, sobre escuta flutuante, e nós vamos continuar batendo na tecla ainda sobre aqui o que acontece, o que é a psicanálise, o que é a clínica psicanalítica, ou o que é a psicanálise clínica, ou o que era o atendimento dentro do consultório clínico, tá bom? Portanto, tome notas, anote. Nossas aulas agora estão mais curtas, né, com o objetivo de você poder voltar a se acessar, grifar, anotar, tá bom? E também todo o conteúdo dessas aulas vai ser entregue para você, tá bom? O conteúdo dessa nossa aula vai ser entregue para você. Com certeza você acessou essa aula e já está dentro de uma pasta, né? Nós entregamos uma pasta em PDF para você clicar lá e acessar, que te direcionou até esta aula aqui, tá bom? Portanto, tome notas e vamos de aula. A psicanálise atualmente não é um método, não é só um método terapêutico do que estamos falando e que geralmente visa cuidar da saúde mental de seus pacientes, mas sim de tentar organizar a psique ou a mente, a vida psíquica de seus pacientes, fazer o paciente ter equilíbrio emocional e favorecer o autoconhecimento. Desde quando surgiu no século XIX, a partir das investigações e estudos do Dr. Sigmund Freud, neurologista, percebeu que os diversos distúrbios físicos e emocionais tinham origem psíquica, e seu auge em meados do século XX abriu espaço para outras escolas que estudavam a psique humana. É importantíssimo aqui, já quero abrir aqui uma chave poderosa, que a psicanálise não é para resolver o problema do paciente, do analisando, não. A psicanálise, bem como outros métodos de psicoterapia, é simplesmente para poder ajudar o paciente a se conhecer. E ele se conhecendo, ele vai encontrar ferramentas dentro dele para aprender a não acabar de vez com o problema, mas para aprender a lidar com o problema. E isso faz toda a diferença, tá bom? Mais uma vez, não é para acabar com o problema, é para aprender a lidar com o problema. E muitas das vezes não é nem resolver. Por exemplo, o paciente vai sofrer de um luto da perca de uma mãe ou da perca de um filho. Muito doloroso mesmo. A ideia é que o analisando pensa que o paciente, que o terapeuta, que o psicoterapeuta, o psicanalista vai ajudar ele a não sofrer mais. Não, agora sim, ele vai ajudar o analisando a entender e a criar ferramentas para lidar com o luto, a lidar com esta dor, a lidar com esta agonia, tá bom? E não necessariamente eliminar de uma vez por quem dera. Então, na verdade, o problema sempre vai existir na face da humanidade. O que muda é que você vai ter as ferramentas para lidar com ele. Eu posso derrubar uma parede de alvenaria com uma colher de pedreiro? Posso até derrubar, mas vou passar muito tempo. Porém, o problema não está na colher de pedreiro, na parede, na verdade. O problema não está na parede, o problema está na ferramenta. Então, se você tiver uma marreta muito mais apropriada para isso, você vai derrubar com muita facilidade. Então, o problema nunca foi o problema, mas é como as ferramentas que você tem para lidar com o problema, tá bom? O processo da análise, esse é o nome caracterizando
Este é o nome caracterizando a psicanálise clínica, que é um processo de análise. Consiste na fala do analisado e na escuta do analista durante as sessões. O conteúdo manifesto desse relato são diversos, da exposição de suas emoções, sentimentos de raiva, ódio, todo tipo de forma que esse material venha expurgar e se manifestar através de sua vida cotidiana. Seu passado, seus sonhos, suas tristezas e medo. Quando analisando fala, o analista tem oportunidade de ouvir a si próprio. Olha só, quando o psicoterapeuta, o psicanalista fala, ou na verdade, o paciente fala, ele está tendo uma oportunidade de ser ouvido. Porque qual é a maior proposta do psicanalista? É fazer com que o analisado, o paciente, se ouça, se escute, se perceba. O processo da análise, esse é o nome que consiste na fala do analisado e na escuta do analista. Então, durante a sessão, o que é importante dentro da sessão? É que o psicoterapeuta, o psicanalista, desenvolva uma escuta assertiva. Aprenda a escutar assertivamente. E também consiga desenvolver no paciente essa dinâmica, essa habilidade de se ouvir, de se escutar. É se escutando que você começa a refletir no seu comportamento. Você começa a olhar para dentro de si. E olhando para dentro de si, você começa a se conhecer. E se conhecendo, você começa a desenvolver ferramentas para você lidar com você mesmo. Porque as ferramentas que você precisa está dentro de você. Mas para você encontrar dentro de você, você precisa se conhecer. E para se conhecer, você precisa se ouvir. Você vai se ouvir, e se ouvir, se conhece, se conhecendo, tem as ferramentas para lidar com você mesmo, com seus medos, com seus traumas, com a ajuda do psicanalista. Vamos lá. A direção do tratamento. O tratamento psicanalítico. Hoje a clínica psicanalítica é lugar de produção de pensamentos. Olha só. A clínica psicanalítica é um lugar de produção de pensamentos. Se a pessoa lá fora vive uma vida acelerada, vive uma vida conturbada dentro do set terapêutico, ali tem que acontecer um lugar de paz. E automaticamente um lugar onde você vai desenvolver o seu pensamento. Muitos hoje querem polemizar a psicanálise, como disse o pai da psicanálise. As criações do homem são fáceis de destruir. E a ciência e a técnica que as edificam também podem servir para a sua aniquilação. O Freud, diante desse exposto, vemos que a psicanálise ainda é levada para muitos como uma forma de charlatanismo, né? Aqui, principalmente em lugares pequenos, como Rio Branco, tudo, né? Ainda vai ter ainda esse ciúminho do psicólogo. Não, mas psicanálise não é uma ciência, mas não sei o que. Ou seja, é tipo briga de médico com enfermeiro, né? O médico tem um ciúme doido do enfermeiro. Que enfermeiro não é médico, né? Pessoas que não se conhecem, não conhecem suas habilidades, não conhece para que foi chamado nessa vida, suas potencialidades, ele sempre vai se sentir inibido por pessoas inferior a ele. O médico vai se sentir. Então, o médico que se sente inferior a uma enfermeira é um médico furreca, é um médico despreparado, é um médico que tem medo, é um médico que não domina a profissão, é um médico que talvez ali comprou a carteirinha, mas o médico que se garante, mas o enfermeiro ele quer fazer, deixa ele fazer. Se você sabe as suas potencialidades como médico, se você sabe quão gigante você é, nenhuma pessoa bem resolvida nessa vida, ele vai se inferiorizar ou vai se enciumar
por pessoas que não têm a dinâmica dele, né, o trabalho dele, a experiência dele. Então, o médico não é para ter ciúme de enfermeiro, assim, os psicólogos tem ciúminho de psicanalista, né? Então são, claro, são psicólogos de meia tigela. Assim como tem psicanalista de meia tigela, tem psicólogo também. Ah, que tá tomando nossos pacientes. Ninguém tá paciente de ninguém, não. Talvez você não é bom o suficiente, talvez você não tenha capacidade de poder angariar pacientes para você, para poder lidar. Você não domina a ferramenta, você não estuda, você quer que as coisas aconteçam como no passo de mágica, e você estudou 5 anos, 6 anos, e aqui vem um psicanalista e tem que ter o CRP, que não sei o que. Eu amo a psicologia, eu amo a psiquiatria, eu amo tudo que mexe com o comportamento humano. Mas precisa ser analisado, você precisa se conhecer. Você que ainda tem ciúme de pessoas ainda que é melhor do que tu, que tem mais desenvoltura do que você precisa se conhecer para conhecer suas potencialidades. Quando você se conhece suas potencialidades, você não fica inibido com ninguém nessa vida, muito menos o psicólogo, o psicanalista, o médico, o enfermeiro, tá bom? O advogado com o secretário que tem outro nome que eu não lembro agora. A importância do set terapêutico para a psicanálise. Na clínica psicanalítica do cotidiano, o set analítico e o manejo clínico em nossa prática cotidiana nos oferecem uma luz da teoria psicanalítica, referindo-se à visão freudiana atualmente. Assim, o set vai se desenhando por si próprio, funcionando como um importante fator terapêutico psicanalítico. O espaço, que é o set terapêutico, que é o consultório ou a clínica, o espaço possibilita, ao analisando, trazer suas mazelas, que é o paciente, trazer suas lamúrias, suas angústias, seus infortúnios, através da transferência, que poderá ocorrer através da análise, que é responsável direto pela atmosfera do trabalho. Indispensável no set. Existe um vínculo emocional que ditará o processo analítico. Temos alguns tipos de pacientes que podem se enquadrar neste dito como psicótico. Por mais que alguns os coloquem em uma classificação de pacientes regredidos, sabemos da importância que tem o paciente no encontro do alívio dos seus sintomas. Deixa eu ir para cá, que eu falo depois. O lugar do psicanalista. Vamos falar sobre isso aqui, tá bom? O lugar do psicanalista. Em primeiro lugar, teremos de que exercer na íntegra um posicionamento ético. Colocar em prática a desterritorização. Usar de Lacan, né, que é o sujeito, suposto saber. O analista é um ouvinte, servindo-se da atenção flutuante, que nós já falamos sobre isso. Privilegiado que, do lugar do outro, convido analisando a falar o que lhe vier à cabeça, sem considerações pelas conivências, conduzindo para a aplicação de regra destacada por Freud, que é a associação livre. Olha só, calma aí. Deixa eu explicar aqui para você. Na psicologia, o que é importante no site terapêutico são os traumas. É o que a pessoa está passando no momento. É suas mazelas. É os seus medos. Isso é importante para a psicologia. Para a psicanálise, além disso ser importante, outras coisas também são importantes. Como, por exemplo, o analisando, o paciente não vai falar somente sobre os seus medos. É por isso que quando as pessoas vêm no meu consultório, ele conta um problema e eu desvirtuo ele desse problema. Tem um problema no trabalho, só que eu vou lá para o casamento dele. Ele fica pensando, por que ele me trouxe para o casamento? E de repente ele entende. Na verdade, eu quero tirar ele preso daquilo ali. Porque às vezes talvez ele projetou em casa, ele arquitetou a sua fala sobre aquele problema. Só que para nós, tudo bem, você vai falar desse problema. Só que para mim,
esse problema não é o mais importante. Eu quero saber um pouco atrás. Eu quero saber como ele vai falar para mim, eu vou ver a expressão dele falando sobre isso. Eu vou ver o comportamento dele, a linguagem corporal, a linguagem não verbal, a linguagem das microexpressões faciais. Mas também eu vou perguntar outras situações, umas perguntas satélite, para eu ver como é que ele também se comporta, fala, se gesticula, se manifesta diante de outra situação, de outra problemática, de outra pergunta que eu fizer. E adiante de outra pergunta que eu fizer, que eu vou ver o comportamento dele e vai me trazer coisas importantíssimas. Vai me trazer pedras preciosas de informações, que eu vou compartilhar com ele a informação que ele me deu, dessa demanda que ele me trouxe. E muitas das vezes, pasmem-se, muitos problemas que ele pensa que estar aqui, no setor de trabalho, estão lá dentro da casa dele. Eu vou lá, destravo lá e resolvo aqui. E ele vai ver que a problemática não era o trabalho, mas era no lar, era numa igreja, era com o filho, com a esposa, com o marido, com a mãe, com o pai. Destravou lá, resolve o problema aqui. Obviamente que eu preciso exercer a associação, fazer com que ele desenvolva a associação livre. Ou seja, falar o que vem na mente. É eu fazendo pergunta no satélite que eu vou deixar ele solto na associação livre. Que ele vai falar o que tiver na mente. E ele falando o que tiver na mente, nunca é palavras ao vento. Ele falando o que vem na mente são palavras importantes para o psicanalista. E é isso que é psicanálise, viu? Ele vai falar o que vem na mente. Para alguns parece bobagem, mas para o psicanalista isso aí é uma coisa top, coisa boa. E a ideia central é fazer ele se ouvir nesta associação livre. Porque nessa associação livre, ele vai desenvolver ou ele vai deixar vários atos falhos que ele não percebeu, se ele não tiver uma boa escuta, se ele não se escutar, se ele falar sem se ouvir, sem se escutar. É diante desses atos falhos que a gente vai trabalhar. O que é um ato falho? Vamos trabalhar mais adiante. Mas um exemplo do ato falho, um sonho é um ato falho, falar o nome de alguém sem querer é um ato falho, é o que está na mente, é o que está regendo a mente da pessoa. O psicanalista deve se posicionar de um jeito que não vai transferir um sentido de superior. Porque o psicanalista ele não é superior ao seu analisando, ao seu paciente. Ele não é superior. Ele tem que tirar isso da mente. Mas isso aqui eu quero falar isso aqui na próxima aula, tá bom? Portanto, quero aguardar você na próxima aula, nesse mesmo canal. Dê seu feedback e vem comigo para a próxima aula.